Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, lição de número 6, a volta do Senhor Jesus Cristo. Para relembrar, nós vamos falar agora sobre a manifestação de Cristo aos olhos de todo mundo. Nós falamos na aula passada, e vamos retomar e lembrar agora, a volta do Senhor Jesus Cristo é um evento em duas fases. A primeira fase corresponde ao arrebatamento da igreja e a segunda fase é a manifestação visível do Senhor Jesus Cristo diante dos olhos de todos. A palavra de Deus em Daniel, no capítulo 2, no versículo 34, está aí no seu livro, você pode ler comigo, diz assim: uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão e feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, queridos irmãos, quer dizer que ao final da grande tribulação, quando estivermos diante daquela batalha do Armagedon, às vésperas do reino milenial do Senhor Jesus, Cristo vai destruir a estrutura humana de governo. Porque o reino milenial de Cristo será instaurado sobre a terra. E para que isso aconteça, as bases humanas de governo precisam ser destruídas. E esta pedra cortada sem o auxílio de mão, e que vai direto nos pés da estátua, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que destruindo a estrutura de governo humana, estabelece a sua estrutura de governo mundial. Esse é um momento muito importante, porque esse é o instante em que Cristo desce visivelmente e o Senhor Jesus Cristo se posta em Israel, e ali, junto da sua igreja que estará com ele nos ares, ele vai livrar Israel das mãos de seus inimigos. Ao fim da grande tribulação, nós estará acontecendo a batalha do Armagedon. O termo Armagedon significa também Monte do Megido. Trata-se do local ao norte de Israel, onde o Senhor travará grande batalha contra os inimigos do seu povo. Israel, esse local tem sido famoso como um campo de batalhas ao longo de toda a história, dada a posição estratégica que ocupa. Aí se concentrarão as forças das nações em guerra contra Deus e contra Israel. Uma coisa muito interessante de observar aqui é exatamente como você está entendendo. Os homens vão lutar contra Deus. É interessante, meus queridos irmãos, que hoje as pessoas nem querem acreditar que Deus exista. Elas querem tratar como se Deus não fosse verdade. Mas nesse tempo elas vão querer guerrear contra Deus. Você já parou para imaginar isso? Como pode um bando de gente que agora diz que Deus não existe vai querer fazer guerra contra Deus? O que acontece? Hoje, os homens negam a existência de Deus porque estão sob a influência do diabo. Naquele momento, eles quererão lutar contra Deus porque estarão sob a liderança do diabo. São questões diferentes. E o homem quererá contender, lutar contra Deus. É muita presunção. Mas por que o diabo vai entrar nessa guerra sabendo que ele perdeu? Está lá, é profético, ele sabe que perdeu. Porque ele quer destruir tantas vidas quantas ele puder. E quer arrastar consigo quem puder nessa destruição. Então, de Armagedon, do vale do Armagedon, o anticristo lançará o seu ataque contra os judeus, avançará sobre Jerusalém. A batalha não é, em primeiro lugar, um combate entre o exército celestial comandado por Cristo e os exércitos do mundo comandados pela besta. É um ataque dos exércitos da besta para exterminar o povo judeu, porque o diabo sabe dos planos de Deus contra o futuro envolvendo Israel.
Então o mundo se voltará contra Israel, sabendo que Deus é o defensor de Israel. Uma ação divina destruidora é o que vai dar fim a essa batalha. O poder destruidor da ação divina far-se-á sentir quando a repentina aparição de Jesus em Jerusalém. As tropas dos exércitos da besta serão totalmente destroçadas, tanto aqueles que atacam em Jerusalém, como toda a sua tropa e o seu material de guerra concentrados no vale do Armagedon. O morticínio será incalculável. Fatos idênticos Deus já operou a favor dos judeus, como no tempo de Ezequias, quando o anjo do Senhor exterminou numa noite 185 mil inimigos assírios. Então, o Senhor Jesus vai defender Israel. Neste momento, os homens verão a Cristo, entenderão quem Ele é, Israel reconhecerá o seu poder e Cristo guerreará por Israel contra os homens, aniquilando os homens que estiverem ali reunidos para destruir, eliminar Israel. Jesus Cristo, então, na segunda fase da sua segunda vinda, volta e as nações rebeladas estarão esperando por ele. Jesus vai julgar essas nações agora. Jesus se apresentará corporalmente, assim como para o céu os discípulos o viram subir, agora eles o virão descer. E fica fácil de entender como os meios de comunicação modernos tornarão este fato visível de todos os homens. Acontecerá então a destruição do anticristo e do falso profeta, que serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que é o inferno e o seu destino final. E Israel aceitará nacionalmente e institucionalmente ao Senhor Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Então, irmãos, aquele texto de Mateus capítulo 24, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo e do testemunho que será dado a toda a carne. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho para todas as nações e então virá o fim. Isso não tem nada a ver com evangelização. Tem gente que pega este versículo aqui e pensa que o Senhor Jesus Cristo será pregado a todas as gentes pela igreja e quando todo mundo tiver ouvido falar de Jesus, Jesus volta. Irmão, não tem nada a ver. Se nós pudéssemos acelerar a volta do Senhor Jesus Cristo, acelerando a evangelização, então nós iríamos quebrantar o princípio da iminência do arrebatamento. Isto é, que o arrebatamento é iminente e imprevisível. Mas se eu posso evangelizar e torná-lo mais rápido, então eu posso também não evangelizar e retardá-lo. Mas não é isso que está escrito aqui. E quanto à obra da evangelização, a Bíblia nos diz que temos que fazer esse trabalho enquanto é dia, porque logo vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Então não há uma relação entre a evangelização e a data da volta do Senhor Jesus Cristo, nem o arrebatamento e nem a parousia. Mateus 24, capítulo 14, está falando sobre Israel e o testemunho de Israel a todas as gentes sobre Cristo ser o Filho de Deus. Aí vem o fim, que é o que nós acabamos de ler aqui. Que fim? Primeiro, o fim dessa guerra, o juízo das nações, que está lá no capítulo 25, a partir do verso 31, e a instalação do reino milenial. Quanto ao julgamento das nações, quando ao retornar o Senhor Jesus julgar as nações, a população da terra estará muito reduzida. Em Mateus capítulo 25, quando lemos sobre o juízo das nações, o Senhor Jesus então congregará estes reis ao seu redor. Veja o que diz 25 e 31 de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, a parousia, e todos os santos anjos com ele,
Então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas diante dele serão reunidas, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das suas ovelhas. Então aqui, meus queridos irmãos, começa o julgamento das nações. Os irmãos se lembram, mostrei no esboço da última aula, que as taças e as trombetas falam sobre os povos, as pessoas, a humanidade sendo completamente dizimada, se acabando, se destruindo. E então os poucos que estiverem vivos ainda passarão por este juízo das nações, que não é o juízo dos indivíduos, é o juízo das nações. Então esse julgamento tem algumas características que estão bem postas e explicadas aqui no nosso livro. O julgamento das nações. Qual é o propósito dele? O propósito deste juízo é determinar quais são as nações que entrarão no milênio. Nações serão poupadas e ingressarão no citado reino do Filho de Deus. Outras serão desarraigadas. Quer dizer, irmão, que o mapa político vai sofrer grandes alterações. O lugar do julgamento das nações. As nações serão levadas a julgamento no vale de Josafá. Este vale é um vale de localidade desconhecida e o nosso autor do nosso livro entende pelas Escrituras que é um vale nunca existente até hoje. Ele será formado por um fenômeno sobrenatural que acontecerá, conforme conta o profeta Zacarias, no capítulo 14, no versículo 4, e é um texto que merece a nossa atenção e a nossa leitura. Então vamos lá para Zacarias, capítulo 14, versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e o ocidente, e haverá ali um vale muito grande, e metade do monte se partirá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis como fugistes diante de um terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Meus irmãos, você já parou para pensar no que é isso? O Senhor Jesus Cristo descendo, colocando os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, fendendo aquele monte de um lado ao outro, e um vale vai surgir para que ali se congreguem as nações, Cristo as julgue e nações serão eliminadas do planeta. Elas não serão mais achadas no mapa, no tabuleiro geopolítico. Elas não estarão com Cristo durante o milênio. Essas nações não entrarão no milênio. São as nações bodes, enquanto que as nações ovelhas, sim, estarão com o Senhor. O papel dos anjos nesse julgamento. Em Mateus capítulo 13, está escrito que os anjos terão papel no julgamento das nações. Os povos, como bodes, serão lançados vivos no inferno, como aconteceu no próprio Armagedon, a besta, e aos que adoraram a sua imagem. E aqueles, como ovelhas, ingressarão no milênio de Cristo sobre a terra. Mateus 25:34 descreve assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reino aí não é o céu, mas é o reino milenar, o reino do céu sobre a terra que estará se iniciando. Israel então será o povo missionário para os inconversos e todas as nações. Isso acontecerá porque, como vamos ver na próxima aula que trata sobre o milênio, as pessoas agarrarão nas túnicas dos judeus e dirão: ensina-nos a lei. E Israel então dará testemunho de Cristo a todas as gentes. Meus queridos irmãos, essa é uma aula um pouco mais curtinha e agora você então
deve reler esses textos, consulte todos os versículos bíblicos mencionados aqui, quando nos encontraremos após isto na aula de número 7 para estudar o milênio, o reino perfeito do Senhor Jesus Cristo. Será que será um reino em que Cristo vai ter alguma oposição ou não? O que você acha? A Bíblia diz que ele vai reger com vara de ferro. Talvez alguém queira se opor ao Senhor Jesus no seu reino milenial. Vamos ver isso na aula de número 7, quando nos encontraremos novamente em nome de Jesus. Até lá então, e que Deus em Cristo te abençoe.